Oi, eu sou Mandu. Eu sou ator, performer, produtor cultural e coordenador do Núcleo Abantesma. Tenho 24 anos, sou um jovem cigano de pele clara, alto, magro, de cabelos longos e cacheados e olhos grandes, ambos castanhos escuros. Essa é a página da série intitulada As Marginais. Essa obra compõe a imersão digital Cultos Marginais, projeto número 37/2022, beneficiado pelo edital número 1/2022 de criação e temporada do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Cultos Marginais é uma produção do Núcleo Abantesma, com participação do coletivo Lambança. Esta página é composta por 8 objetos artísticos de técnica mista, mesclando colagens, sobreposições, desenhos, ilustrações e poesias concretas. Aqui, farei o esforço de descrever o que é demonstrado na página visualmente por meio das obras e também seus textos de apoio. As Marginais é um convite para repensar a história da imprensa e se perguntar: quais são os verdadeiros perigos do mundo urbano e quem te ensinou a ter medo dos outros? Afinal, quem são os outros? Todas as experimentações foram construídas por cima de recortes de jornal que estampavam matérias sensacionalistas e mentirosas, que causaram grande comoção social em suas respectivas épocas de publicação, sendo exemplos marcantes de pânicos coletivos. O título da série busca exaltar a marginalidade em conjugação feminina, mas também trazer uma rima poética com as grandes marginais urbanas que constantemente são citadas nos noticiários, como a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros e tantas outras. Isso é porque as marginais guardam histórias. Cada uma das obras apresentadas nessa página é chamada de manchete, e elas são numeradas de 1 a 8. A manchete 1 apresenta uma sobreposição de duas matérias de jornal. Uma que diz: garoto é emasculado por maníaco, e outra, ao fundo, que diz: na constituinte da seita Luz, Zuíta será Satã no terceiro milênio. O Lineamento Universal Superior, Luz, era uma instituição social com estatuto e formalização jurídica. Havia o culto a figuras espirituais e ufológicas entre alguns dos membros, isso é fato. Zuíta era uma dessas entidades. Mas o grupo essencialmente reunia pessoas interessadas em viagens, experiências culturais e filosofia esotérica em geral, de forma que nem todos os membros do grupo acreditavam nessa cosmologia. Além disso, não haviam rituais organizados na instituição, muito menos sacrifícios ou qualquer tipo de culto baseado em entrega sistemática de oferendas. Não existia nenhuma evidência que sustentasse algo minimamente parecido com isso. Mais importante, nenhum dos integrantes do lineamento jamais esteve envolvido nos crimes de Guaratuba. Eles sequer estavam na cidade durante o desaparecimento das crianças. A manchete 2 é composta pela mesma sobreposição de mensagens, mas as intervenções manuais adicionam diversas frases como: quem tem medo da rua? Quem tem medo do Mandu? Quem tem medo do tarô de Morgana? Quem tem medo da navalha de Daena? Quem tem medo da quebrada? Quem tem medo dos rituais? Quem tem medo dos marginais e quem tem medo da cidade? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre o medo como uma ferramenta de controle social. A manchete 3 coloca duas capas de revista, uma acima da outra. Na primeira, podemos ler Tragédia. Esse menino foi morto em um crime satânico. E Magia Negra. Os rituais que ameaçam as crianças. Na imagem abaixo, podemos ler a pergunta: juiz assistiu sessões de tortura? E a afirmação: eu vi Celina seminua, sendo torturada, parecia um pesadelo. Os 7 inocentes de Guaratuba, que ficaram eternamente marcados pela mídia como as bruxas de Guaratuba e os pais de santo de Guaratuba, foram brutalmente torturados para confessar um crime que não cometeram. Beatriz Abage, Celina Abage, Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula, Davi dos Santos Soares, Ailton Bardelli e Sérgio Cristofolini, pessoas que mal se conheciam, foram agrupadas do dia para a noite e viveram anos de terror, julgamentos e linchamentos após serem brutalmente violentados por policiais para confessar que sacrificavam crianças em um suposto ritual de candomblé, religião que sequer era seguida por muitos deles. As intervenções na obra inserem frases como Estado laico moralista, Estado impune,
Grande farsa sem Salvador, além de grafar a palavra Cristo escrito na testa da criança, que foi desrespeitada ao ter sua morte usada como pretexto para torturar inocentes. A Manchete 4 também apresenta reportagens contra o Linamento Universal Superior e sua matriarca, Valentina de Andrade. As matérias a comparam assassinos como Charles Manson e Jim Jones, dois assassinos em série que são, e é importante que se diga, homens brancos e cristãos, o oposto dos Sete Inocentes de Guaratuba, ou mesmo Valentina e seus filhos, como ela mesma chamava os integrantes de seu linamento. O que não impediu que esses dois grupos de pessoas fossem acusados por esses crimes e comparados com essas figuras. As intervenções dessa obra incluem nas reportagens frases como "Eu entendi o templo e ergui uma torre sobre o mundo", e "Eu sou a fonte, eu fui forjada". A Manchete 5 apresenta mais uma sobreposição de reportagens sobre o Luz, com uma grande intervenção vermelha grafada com um grande "Por que não você?" e manchas que simulam sangue. Já a Manchete 6 é construída sobre uma sobreposição de trechos da icônica reportagem do jornalista José Louzeiro, onde ele afirma que uma multinacional do diabo sacrificaria crianças em todo o país, conectando nesse texto diversos crimes que não têm nenhuma conexão real entre si, com o único objetivo de gerar pânico na sociedade e, óbvio, vender mais jornais. Diversas intervenções são feitas na obra, como uma sequência da palavra morto repetida várias vezes em contraste com desenhos que simulam cortes sangrando. A Manchete 7 fala sobre o caso Escola Base, onde uma escola foi acusada de abusar sexualmente de crianças e filmar os abusos para que pudessem ser comercializados em redes de pedofilia. As reportagens ostentam frases como "Kombi era motel na escolinha do sexo", mais um caso onde racismo, xenofobia, misoginia e sensacionalismo destruíram a vida de inocentes. Diversos riscos e grafismos são inseridos nessa obra, com frases e palavras como "escola particular é acusada de prostituição", "não compre" e "não se compra conhecimento". A Manchete 8 é constituída por uma grande reportagem intitulada "Escola é acusada de prostituição", sendo coberta por manchas vermelhas que formam um rosto em pânico. Na ficha técnica dessa série, eu fui responsável pela seleção e colagem das reportagens, que depois sofreram intervenções de Daili, Henri Ferraz e Mariana Thaís. No fim, eu também retoquei digitalmente essas imagens antes de disponibilizar elas aqui. Nas referências, a gente tem o Gaston Brachelati, com seu livro A Poética do Devaneio. Também temos Alex Ribeiro, com o livro Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa. Além do Ivan Mizanzuki, com suas temporadas O Caso Evandro e Altamira, do seu projeto contínuo Projeto Humanos, que soma literatura, podcast, jornalismo investigativo e foi adaptado até para a série de TV. A gente também tem o Valmir Salaro, com Escola Base, um repórter enfrenta o passado. É uma série disponível no Globoplay.